Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tenham passado uma boa semana e vamos continuar os nossos estudos. Pessoal, a gente está chegando no finzinho, já chegamos praticamente no fim da nossa apostila e, em consequência disso, o final do nosso bimestre. Mas a gente ainda vai falar sobre a página 27. Na página 27, a gente tem um grande compositor de música, que foi Ludwig van Beethoven. Todos vocês conhecem, a gente já ouviu falar nesse bimestre, nesse nome, e acontece uma coisa incrível com ele. Há mais de 200 anos, as músicas dele continuam fazendo sucesso. Continuam atravessando anos e fazendo sucesso e as pessoas continuam gostando. Até agora, a gente falou em originalidade. Mas como é que essa originalidade acontece no caso do Beethoven? O que aconteceu com ele? Até uma certa idade, Beethoven não foi surdo. Ele foi uma pessoa normal, ele ouvia normal, ele estudava música, ele aprendeu as partituras musicais, ele teve as referências de som e isso tudo veio trazer para ele um grande conhecimento, uma riqueza muito grande em termos musicais. Obviamente que a gente conta também com o talento dele. Ele era ótimo, ele era muito talentoso e um ótimo compositor. E sempre foi muito incentivado pela família dele para desenvolver a música. Para nós, é muito difícil imaginar como seria um compositor, um músico, compor sendo surdo. A gente fica se questionando qual seria a técnica utilizada por ele, o que ele fazia, como é que ele fazia para compor. Acontece que todas essas referências que ele adquiriu ficaram no que a gente chama memória auditiva. Ele não perdeu a memória, ele apenas ficou surdo, ele perdeu a audição. Mas a memória dele, auditiva, ficou. Então, essa memória, ela nos traz lá da nossa mente todas aquelas referências musicais que ele tinha. E isso que acontecia com ele. Ele tinha todas essas referências. Então, ele começou a compor novos trabalhos. E um dos mais famosos dele, como a Nona Sinfonia, foi composta depois que ele já estava surdo. Tá? Ele, pela primeira vez na história, em 1824, que é quando ela surge, foi colocado numa sinfonia coral de vozes, inserida a voz humana numa sinfonia. E isso foi uma grande inovação. Para a época, foi uma coisa que ninguém nunca havia feito. E ele colocou as vozes. Considerando um poeta músico, ele era considerado um poeta músico, ele foi o primeiro romântico apaixonado pelo lirismo dramático, mas também pela liberdade de expressão. Ele foi sempre condicionado pelo equilíbrio, pelo amor à natureza e pelos grandes ideais humanitários. Mas acontece que, através desse problema que ele tinha um limite na vida dele, uma limitação, que era a surdez. E aí ele resolveu, eu vou criar, mas eu vou criar de uma forma livre. E ele que inaugura a tradição do compositor livre, que escreve música para si mesmo, sem estar vinculado a um príncipe ou a um nobre. Porque primeiro eles escreviam músicas porque algum nobre pedia.
Como eles precisavam sobreviver, ganhar dinheiro em cima dessas músicas, eles eram pagos para isso, a pessoa encomendava música e o compositor fazia. Ou um nobre, ou um príncipe, alguém rico, alguém que tivesse dinheiro. E depois disso, quando ele fica surdo, essas pessoas passam a não procurá-lo mais. E ele começa a compor de uma forma bem mais livre. Hoje em dia, muitos críticos consideram ele como o maior compositor do século XIX. E a quem se deve a inauguração do período romântico. Enquanto que outros distinguem ele um pouco com uma adjetivação de gênio. Alguns dizem que ele foi um gênio musical. Bem, gente, a gente não tem muita coisa até aqui. Esse seria o encerramento do nosso primeiro bimestre, que logo já estaremos encerrando ele. Qual é o resumo? Qual é a conclusão que a gente chega falando sobre o Beethoven? Nós falamos muito sobre a originalidade. Então, um compositor, ele deixa de ser original porque ele começa a fazer de uma forma mais livre, ou é aí que ele começa a ser original? Né? Porque agora surgem as novas ideias, surge uma fase nova em que tudo para ele era feito de uma forma diferente. Ele não tinha mais o referencial auditivo, mas ele tinha a memória auditiva. E isso, gente, proporcionou para que ele se tornasse um dos maiores compositores do século XIX. E diante da dessas impossibilidades, que a vida muitas vezes nos impõe, esses limites, essas condições na vida da gente, não impede a gente de criar. E eu acho que até ajuda, através da dificuldade que as pessoas criam novas soluções para os seus problemas e novas soluções para irem em frente, para continuarem vivendo. No início foi muito difícil para ele. Ele até pensou em se suicidar, porque ele não conseguia viver num mundo em que antes, para ele, a referência do ouvido era tudo ou quase tudo, e agora não era mais. Então, para ele foi muito difícil, mas ele conseguiu virar a situação e conseguiu transformar isso numa grande criação. E ele teve uma produção de música muito maior do que a que ele produzia anteriormente. Bom, pessoal, a gente chega no fim, a nossa apostila está terminando. Eu deixo um abraço bem grande para vocês e um beijo bem grande e continuamos na próxima aula. Obrigada, um beijo bem grande. Tchau, pessoal.